Meu irmão, minha irmã, estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. E a liturgia nos fala do fim do mundo e de sua história. É um convite à esperança. O Deus libertador vai mudar a noite do mundo numa aurora de vida sem fim. As leituras bíblicas, numa linguagem apocalíptica, nos estimulam a descobrir os sinais desse mundo novo que está nascendo das cinzas do mal. O que é linguagem apocalíptica? É um modo alternativo de falar, um modo bem compreendido pelo povo daquela época, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Essa linguagem é dita, é escrita usando imagens fortes, imagens misteriosas, imagens cheias de elementos simbólicos. Mas o importante não são as imagens, mas o conteúdo que essas imagens querem revelar. Não pretende adivinhar o futuro, mas falar dessa realidade atual do povo. Essa linguagem apocalíptica não pretende assustar, mas animar o povo em momentos difíceis que esse mesmo povo está vivendo. Na primeira leitura, nós encontramos o Apocalipse de Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo de 1 a 3, fala desse povo judeu que se encontrava oprimido sob a dominação dos gregos. Muitos judeus, apavorados pela perseguição, estavam abandonando até mesmo a fé. E Deus então enviou o seu anjo Miguel como defensor dos que se mantiveram fiéis no caminho de Deus. O objetivo desse livro era animar o povo a resistir diante dos opressores e lembrar que a vitória final será dos justos, daqueles que perseverarem fiéis. É a primeira profissão de fé na ressurreição que a gente pode encontrar na Bíblia. Esse texto está em conexão com o Evangelho de hoje, que nos fala da segunda vinda de Cristo e prefigura a vinda do Cristo libertador. A segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de 11 a 18, apresenta a oferta perfeita de Cristo que nos libertou do pecado e nos inseriu numa dinâmica de vida eterna. É o caminho do mundo novo e dessa vida definitiva. No Evangelho, temos o Apocalipse segundo São Marcos. Na época em que Marcos escreveu o seu Evangelho, as comunidades cristãs estavam agitadas, assustadas por causa de guerras, por causa de calamidades, como a própria destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, que foi um grande marco que aterrorizou aquele povo. Para tranquilizar os cristãos, o autor usa uma linguagem apocalíptica, descrevendo a catástrofe do sol e das estrelas, o aparecimento do Filho do Homem sobre as nuvens para julgar os bons e os maus. Esse discurso escatológico de Cristo é o último discurso no Evangelho segundo São Marcos antes da paixão. Jesus anuncia a destruição de Jerusalém e o começo de uma nova era, com a vinda gloriosa desse Cristo após a sua ressurreição. Não é uma reportagem, mas uma catequese sobre o fim dos tempos. A intenção do autor não era assustar, mas conduzir a comunidade a discernir os fatos catastróficos e o futuro da comunidade cristã dentro da história. Não deviam ver como o fim do mundo, mas como o início de um novo tempo. Não deviam dar ouvidos a pessoas que anunciavam o fim do mundo. Pelo contrário, deviam ver no sofrimento sinais de vida, como dores de parto, que prenunciam o nascimento de uma nova vida.
Quando que vai acontecer isso? A resposta é dada através da imagem da figueira. Quando começa a brotar, o agricultor sabe que está chegando o verão e se alegra, porque se aproxima a época da colheita. Quanto ao dia e a hora, só o Pai que está no céu sabe, mais ninguém. Para nós, o mais importante não é saber quando essas coisas vão acontecer, mas sim estarmos vigilantes, estarmos preparados para esse momento. E as sombras que vemos no mundo de hoje? O desabamento de tantas certezas que julgávamos indestrutíveis, o desaparecimento de pessoas que julgávamos insubstituíveis, o abandono de certas práticas religiosas que pareciam indispensáveis, o esquecimento de tantos valores éticos e morais que tanto apreciamos, o abandono da fé de tantas pessoas que julgávamos fervorosas, a violência, a corrupção, a opressão que andam soltas. Como devemos ver isto tudo? Será o fim do mundo? A palavra de Deus reafirma que Deus não abandona a humanidade e está determinado a transformar o mundo velho do egoísmo e do pecado num mundo novo de vida e de felicidade para todos os homens. A humanidade não caminha para a destruição, ela não caminha para o nada. Caminha ao encontro da vida plena, ao encontro de um mundo novo. Nós cristãos devemos ver a vida presente num profundo estado de gestação, como o germe de uma vida cuja plenitude final alcançaremos somente em Deus. Esse mundo sonhado por Deus é uma realidade escatológica, mas desde já é um novo dia. Esse novo dia está surgindo. Por isso que nós devemos ser, para os nossos contemporâneos, sinais de esperança dessa realidade. Gente de fé com uma visão otimista da vida e da história, que caminha alegre e confiante ao encontro desse mundo novo que Deus nos prometeu. Deus que não nos abandona em nossa caminhada, Ele vem sempre ao nosso encontro para nos indicar o caminho. De nossa parte, devemos estar atentos aos sinais de Deus, confiantes na palavra de Cristo que nos garante: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.